Fala moçada, tudo certo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Brasil colônia, hoje conversando um pouquinho sobre uma primeira tentativa da coroa portuguesa de centralizar, controlar um pouco mais a sua colônia na América. Nós falaremos hoje então do período conhecido como Governo Geral no Brasil. Preparados? Vamos contar a história então. Bom, moçada, a gente conversou bastante na aula passada sobre aquele sistema das capitanias hereditárias que havia sido adotado por Portugal, ou seja, transferindo para a iniciativa privada a conquista, a colonização efetiva do território brasileiro. Acontece que por uma série de fatores, essas capitanias, de modo geral, elas não vão ser muito bem sucedidas, com exceção, a gente falou, de Pernambuco e também de São Vicente, e além disso nós começamos a ter uma série de invasões de povos estrangeiros, principalmente franceses, ao litoral brasileiro. É claro que eles vinham aqui extrair o pau-brasil, fazendo justamente aquilo que os portugueses faziam. E os portugueses ficaram efetivamente preocupados em perder o território, ou pelo menos uma parte dele, para esses invasores. Então, olha só, devido à falência desse sistema de capitanias, lembrem-se, olha, esse sistema ele não vai acabar, tá bom? Ele vai somente acabar com o Marquês de Pombal lá no século XVIII. Mas é um sistema que eles perceberam que não podia ser deixado só. Não podiam simplesmente largar as pessoas aqui, cada um meio que fazendo o que bem entendesse, porque as coisas não iam muito para frente, não é isso? Então, por conta disso, a corte portuguesa, ela buscou o quê? Centralizar a administração e também, é claro, a cobrança de impostos, já que o grande objetivo, quando a gente pensa naquela estrutura mercantilista de produção, o grande objetivo de se ter uma colônia era justamente lucrar com isso, não é mesmo? Então essa ideia do exclusivo colonial, também conhecido como pacto colonial, deveria garantir lucros à metrópole, Então o Brasil, como colônia, deveria, é claro, gerar lucros para Portugal. Como isso não estava acontecendo, Portugal resolve então centralizar o controle sobre a sua colônia, instalando ou criando aquilo que nós chamamos de governo geral. Isso que foi criado, pessoal, por uma carta, por um documento muito importante, chamado de Regimento de 1548. Então, em 1548, o rei português decide colocar o quê? Um representante da coroa aqui no Brasil. E ele será, então, o grande governador, o grande administrador de todo o território. E os capitães donatários, o que acontece com eles? Eles perdem o poder? Não, na verdade eles continuam tendo poder dentro das suas capitanias, só que agora eles estão subordinados, eles estão abaixo dos governadores gerais. Mas esses governadores gerais não estão aqui apenas no sentido de controlar os capitães donatários, mas também de auxiliá-los nesse processo colonizador, tá bom? Bom, como é que funciona então? Se todo o território havia sido dividido entre os capitães donatários, onde é que vai ficar esse governador geral? Olha só, o rei ele vai adquirir, ele vai comprar a capitania da Bahia. Então a Bahia era uma capitania que não estava dando certo. Pereira Coutinho era o capitão donatário dessa Bahia e ele acaba então sendo indenizado pela coroa portuguesa, que retoma essa capitania, onde então o primeiro governador-geral, que nós veremos, o Tomé de Souza, ele ficará encarregado de fundar a capital do Brasil, que será, olha só, Salvador, sendo então a primeira cidade e também a primeira capital do Brasil, criada em 1549, com a chegada de Tomé de Souza, tá bom? Então, olha só, nós falamos que o regimento ele é de 48, mas o Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, só vai chegar aqui em 1549, O governador-geral, então, ele seria o representante do rei no Brasil. Essa era a ideia. E quais eram as suas obrigações? Ele deveria, então, administrar a colônia, ele deveria fiscalizar, não só o comportamento dos donatários e dos sesmeiros que aqui estavam, mas também, olha só, fiscalizar a cobrança de impostos. Isso aqui era fundamental para a coroa, o grande objetivo, de ter uma colônia ultramar, como no caso de Portugal,
que tinha aqui na América o Brasil. Bom, pessoal, além disso, ele tinha, olha só, ele tinha a incumbência de promover a defesa do território. Nós falamos, o Brasil vinha sendo invadido principalmente pelos franceses. Lembram-se que nós conversamos que o Francisco I, o rei da França, ele perguntou, olha, onde é que está o testamento do Adão dizendo que o mundo, dizendo que o mundo deveria ser dividido apenas entre Portugal e Espanha? Ou seja, o rei da França não reconhecia de modo nenhum o Tratado de Tordesilhas, que dividia praticamente todo o mundo, mas principalmente o novo continente, o novo mundo, entre Portugal e Espanha. Claro que França e Inglaterra, depois da Guerra dos 100 Anos, se unificam, se fortalecem e vão querer também as suas colônias, o seu pedacinho aqui da América. Pessoal, lembre-se, como nós já falamos, olha só, que a instauração do governo geral não vai substituir o sistema de capitanias. Esse sistema vai continuar existindo até o governo do Marquês de Pombal, já lá no século XVIII, ou seja, ele vai ser criado, o governo geral é criado como um complemento às capitanias, e as capitanias só serão extintas mesmo durante a administração do Marquês de Pombal, lá no século XVIII, como nós falamos, mas isso nós veremos ainda mais para frente no nosso curso, tá certo? Então vamos agora começar a entender como é que se estruturou esse primeiro governo centralizado que Portugal instala aqui na colônia. Bom, junto com o governador veio também mais 3 representantes criando um governo tripartido. Quem foram essas pessoas e qual a função delas? Olha só, pessoal, primeiro veio o provedor-mor. Provedor-mor era uma espécie de ministro das finanças. Ele era a pessoa responsável por administrar o quê? A cobrança de impostos no Brasil, principalmente, claro, e a administração financeira da colônia. Também veio, olha só, também veio junto o ouvidor-mor, que era o encarregado da justiça, uma espécie de instância superior. Antes dele, antes da vinda do ouvidor-mor, os casos eles eram levados para a corte lá em Portugal. Isso quando os donatários simplesmente não resolviam como bem entendiam dentro das suas capitanias, julgando e executando as sentenças sem que houvesse qualquer tipo de justiça para as pessoas que ali habitavam, tá certo? Então o ouvidor-mor veio justamente o quê? Para impor a lei portuguesa na colônia. E por fim veio, olha só, o capitão-mor, que era o encarregado da defesa. Então quando a gente entende a função de cada um desses 3 braços que chegaram junto com Tomé de Sousa, o primeiro governador geral, nós entendemos qual era o objetivo da criação então do governo geral. Olha só, era justamente cobrar impostos, a aplicar a justiça e a lei portuguesa e promover a defesa do território. Também, é claro, efetivar a colonização do Brasil, que era a melhor maneira de garantir que o território não seria perdido. Lembrem-se, o rei da França defendia um sistema conhecido como uti possidetis, que é um sistema jurídico que diz que a terra ela deve ser de quem a ocupa. Ou seja, o Brasil precisava colonizar, Portugal, desculpem, precisava colonizar o Brasil para que ele não perdesse essas terras, tá certo? Então, como nós falamos aqui, o Tomé de Sousa será o primeiro governador geral. Junto com ele chegarão ao Brasil em 1549 cerca de 1000 pessoas, tá bom? Ele, como nós vimos, ele foi o fundador de Salvador, primeira capital da colônia, e também a primeira cidade do Brasil, ainda no ano da sua chegada, em 1549. Junto desses cerca de 1000 pessoas que vieram com o Tomé de Sousa, vieram os primeiros jesuítas, cerca de 6 jesuítas, ou aliás, exatamente 6 jesuítas estavam entre esses 1000, e entre eles o seu líder era o Manuel da Nóbrega, figura bastante importante para a nossa história, com a função principalmente de catequizar os índios. Lembrem-se então que para a igreja os índios eles tinham alma, então eles não poderiam ser livremente escravizados, eles só poderiam ser escravizados naquilo que ficou conhecido como guerra justa, ou seja, aqueles índios que eram contrários à presença dos portugueses, que eram hostis aos europeus. Esses índios, aí sim, depois de conquistados em guerra, aí eles poderiam ser escravizados. Agora, um índio que não se opunha à presença dos portugueses aqui, não poderia, muito pelo contrário, a sua alma deveria ser salva por meio da
catequização. Tá certo? Então será criado também em Salvador o primeiro bispado, que será chefiado pelo bispo Sardinha. Pessoal, é muito interessante a história desse bispo. Nós veremos, né, que ele vai entrar em conflito justamente com o próximo governador-geral, que é o Duarte da Costa, por conta dessa diferença de visão, né? Muitos colonos queriam sim escravizar os índios, porque havia uma escassez muito grande de mão de obras. Lembrem-se que nós ainda não temos a vinda de muitos escravos negros da África, ou seja, nós não temos mão de obra aqui para efetivamente trabalhar a terra. E aí esses colonos, os portugueses que vinham se instalar aqui, eles queriam escravizar os índios. E é claro que os jesuítas, os católicos de modo geral, eles eram contrários a essa escravização. Então, desse conflito, no caso aqui do bispo com o governador geral, o próximo que nós veremos, o Duarte da Costa, ele será chamado de volta a Portugal. E o bispo Sardinha, então, ele quando entra lá no seu barco para voltar para Portugal, esse barco naufraga. Ele vai ser capturado pelos índios caetés e vai ser devorado num ritual antropofágico, né? Então tá aqui, estou mostrando para vocês a imagem, uma imagem famosa desse ritual aqui, em que acabou, né, o bispo Sardinha sendo devorado pelos índios caetés, tá bom? Bom, continuando aqui a nossa história, então, né, nós temos ainda, olha só, o que é que o Tomé de Souza fez aqui de importante, então? Ele instalou as primeiras fazendas de gado. Qual o objetivo, pessoal? De nós colocarmos aqui outros tipos de empreendimento que não fosse apenas o engenho de açúcar, justamente porque nós precisávamos alimentar a população. Então não adianta você ter aqui apenas engenhos de açúcar e as pessoas não terem o que comer. Então um dos objetivos, né, da vinda do Tomé de Souza era justamente o quê? Melhorar essa situação alimentar, né? Trazendo e incentivando o cultivo de outras plantas, né? Que pudessem alimentar a população, e também do gado, né? Aqui com o leite e a carne. Além disso, pessoal, olha só, nós temos o início do cultivo da cana-de-açúcar no recôncavo baiano. Então, olha só, a Salvador é fundada e aí alguns engenhos serão criados ali na Bahia, seguindo aquilo que já estava acontecendo com sucesso em Pernambuco e em menor grau também em São Vicente. Por último, ele vai promover, né? O Tomé de Souza vai promover as primeiras entradas para o interior, com a função do quê? De encontrar ouro, porque a Espanha estava encontrando principalmente ouro e prata nas suas possessões na América. Portugal ainda não tinha nada. Por isso, um dos objetivos da coroa é justamente o quê? Promover entradas ao interior do território brasileiro para ver se nós aqui também teríamos, né, metais preciosos, claro, o ouro, o principal deles, para que isso fosse, né, enriquecesse os cofres portugueses, tá certo, pessoal? Então vamos agora falar do segundo governador-geral, que foi o Duarte da Costa, ele que governou o Brasil de 53 até 1558. Pessoal, durante o seu governo nós teremos a primeira invasão francesa ao Rio de Janeiro. Eles então tentam instalar ali, né, os franceses, a famosa França Antártica. Quando eles chegam aqui, em 1555, eles vão encontrar os índios todos, né, um grupo de índios revoltados contra os portugueses, naquilo que nós chamamos de Confederação dos Tamoios. Já falaremos um pouquinho melhor sobre ela. Então, eles vão se aproveitar dessa oposição de várias tribos indígenas à dominação portuguesa e vão o quê? Vão apoiar, vão fornecer armas para esses índios, para que esses índios então enfraquecessem os portugueses ali no litoral do Rio de Janeiro e eles pudessem então estabelecer uma colônia francesa ali, a França Antártica, tá bom? Então nessa guerra, né, dos portugueses contra várias nações indígenas, conhecida como Confederação dos Tamoios, vai beneficiar, será utilizada pelos franceses para enfraquecer a dominação portuguesa sobre o litoral do Rio de Janeiro. Né? Depois nós veremos o quê? Que o padre Anchieta, ele será um dos responsáveis pela pacificação dos índios tamoios na Baía de Guanabara. Né? O padre Anchieta, que vem junto, né? Vem durante o período aqui do governo geral do Duarte da Costa, e ele vai ser um dos responsáveis também
pela fundação de São Paulo. Então, grosso modo, a gente pode dizer também que cada um desses governadores gerais, eles fundaram uma cidade importante no Brasil. O primeiro, que foi o Tomé de Souza, fundou Salvador. O segundo, que foi o Duarte da Costa, ele participou da fundação de São Paulo. E nós veremos que o terceiro, o Mendes Sá, será terá, né, grande importância na fundação do Rio de Janeiro. Pessoal, então esses conflitos, né, entre o governador geral e a igreja por conta da escravização dos índios, olha só, se os índios estão se revoltando, é porque eles estavam sendo muito maltratados, principalmente desde a chegada do Duarte da Costa, que já era mais favorável à escravização dos índios do que o Tomé de Souza havia sido. Ou seja, então, o bispo Sardinha aqui, como nós vimos, ele é chamado de volta a Portugal por conta desse conflito com o governador Duarte da Costa, e é aí que ele tem, né, como nós vimos, aquele naufrágio e é devorado pelos índios caetés. Bom, os conflitos também não são só entre o bispo e o governador. Nós temos conflitos entre os colonos. Quem são os colonos? São os portugueses e os seus descendentes que estão vindo viver no Brasil, justamente então esses colonos contra os jesuítas, né? A própria igreja, por conta da escravização dos índios. Os colonos queriam escravizar e a igreja não queria que eles fizessem isso, tá certo, pessoal? Bom, como nós falamos então, se o Tomé de Souza foi responsável pela fundação de Salvador, agora o Duarte da Costa vai criar o Colégio de São Paulo, que dará início, né, à própria cidade de São Paulo, com o objetivo de catequizar os índios. Só que o conflito com os colonos aumenta, porque a captura de índios catequizados facilitaria o trabalho dos colonos. Olha só que problemão. Os jesuítas, eles queriam catequizar os índios. Com isso, eles colocavam esses índios numa aldeia, né, que era conhecida como uma redução. Nessas reduções, esses índios eles aprendiam, eles eram aculturados com a cultura europeia. É claro que invadir uma redução era muito mais fácil e encontrava ali índios muito mais capacitados para o trabalho do que efetivamente ir numa aldeia indígena, de índios que ainda não haviam passado por esse processo de europeização, que nada mais é do que a catequização. Com isso, surge um grande problema, porque os jesuítas querendo, né, catequizar os índios, acabam facilitando o trabalho de escravização dos colonos, tá certo, galera? Surge então, como nós vimos, olha só, a Confederação dos Tamoios, que foi o quê? Uma união de várias tribos indígenas sob a liderança da tribo dos Tamoios, no litoral do Rio de Janeiro e também no norte ali do litoral de São Paulo, que vão ser contrários a essa presença europeia, principalmente dos portugueses aqui no Brasil, justamente porque por conta, né, de uma preservação da sua língua, da sua cultura, e é claro, eles eram contrários ao fato de estarem sendo escravizados, tá bom? Então nós falamos, olha só, que foi uma união de tribos indígenas do litoral norte paulista e sul fluminense, devido à ação violenta dos portugueses contra principalmente os índios tupinambás, né, causando mortes e a escravidão desses índios. Um dos responsáveis pela capitania de São Vicente, o chamado Brás Cubas aqui, e o seu amigo João Ramalho, eles eram a favor da escravização indígena e por isso eles promoviam muitas capturas, tá certo? Diante desse contexto, muitos índios se revoltaram sob a liderança do chefe indígena Tupinambá, Cunhambebe, tá? Então essa daqui foi a causa, né? E assim que se inicia a Confederação dos Tamoios, uma revolta indígena contra a presença portuguesa. Como eu falei para vocês, quando a França vem invadir o litoral fluminense, encontra esses índios revoltados, né? A Confederação dos Tamoios em andamento e vão, é claro, fornecer armas, justamente vão auxiliar esses indígenas na luta contra os portugueses. Por isso, olha só, nessa mesma época, em 1555, desembarcaram no Rio de Janeiro os franceses liderados por Nicolas Durand de Villegagnon. Então, o Villegagnon aqui, ele era uma espécie, né, de capitão pirata que veio, né, claro, um corsário a mando do próprio rei francês para fundar uma colônia francesa aqui no litoral do Rio de Janeiro. Eles vão se aliar aos tamoios contra os lusitanos, oferecendo aos tamoios armas em troca da sua permanência nas terras brasileiras. Ou seja, conforme os tamoios, né, melhorassem a sua posição, atacassem os portugueses resistiriam menos à presença francesa no litoral brasileiro, tá certo?
Bom, pessoal, a Confederação dos Tamoios vai chegar ao fim muito pela ação dos padres, né, do Manuel da Nóbrega, o jesuíta, que chegou junto com o Tomé de Souza lá em 1549, e também do José de Anchieta, que chega um pouco depois. Eles conseguem negociar o Tratado de Paz de Iperoig. Esse Tratado de Paz, então, vai colocar fim à Guerra dos Tamoios com a promessa dos portugueses de que os índios não seriam mais escravizados, não é? Colocando, portanto, fim à Confederação. Claro que o fato de o Estado português aqui instalado passar a ser contrário à escravização dos índios, pelo menos quando a gente fala num contexto normal, claro que a escravização por guerra justa ela continuava permitida, não significa que os colonos obedeceram, ou seja, muitos colonos não estavam nem aí para as ordens portuguesas e continuaram escravizando os índios. É então, pessoal, que chega o terceiro e último governador-geral que nós estudaremos. Não é o último da história, mas é o último importante para nós conhecermos, que foi o Mem Sá, ele que fica mais tempo no cargo, de 58 até 1572. Ele vai, olha só, expandir a agricultura naquela ideia de melhorar a alimentação. Havia uma escassez de alimentos aqui, porque todo mundo só queria produzir o açúcar, que tinha mais lucro, e se esquecia, né, de produzir alimentos para as pessoas. E trouxe também novas culturas agrícolas, justamente pensando, né, nessa necessidade alimentar da colônia. Ele vai promover a fundação de novos engenhos também, claro, né? Esse era o grande objetivo de Portugal, um produto que fosse comercializado na Europa, e é claro que ele ele comandou a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, e ele teve um grande auxílio do seu sobrinho, o conhecido e famoso Estácio de Sá. Estácio de Sá acaba morrendo nas guerras, né, nas batalhas contra os franceses. Ele toma uma flechada, mas ele até hoje, né, é conhecido como um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro é criada justamente depois que esses franceses eles são expulsos ali da Baía de Guanabara e eles vão se esconder na mata. Os portugueses, né, liderados por Mem Sá e por Estácio de Sá, vão fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro como um ponto, né, de ataque até a expulsão final desses franceses, tá certo, pessoal? Bom, o Mem Sá também ele vai fundar, como nós falamos, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565, e aí sim colocando, né, fim à Confederação dos Tamoios e também conseguindo a expulsão definitiva dos franceses graças à intervenção dos jesuítas, tá certo, galera? Bom, quando então, em 78, o Mem Sá morre, o governo português decide o quê? Decide dividir o Brasil, a colônia, né, em duas partes, criando então duas capitais por conta do tamanho do território, uma no norte e uma ao sul. Então, a partir de 1573, o Brasil é dividido em dois governos. No norte, nós teremos a capital continua sendo Salvador, e ao sul, a capital passa a ser o Rio de Janeiro, tá bom? Isso nós conversaremos um pouquinho melhor na próxima aula. Veremos também a importância das câmaras municipais. Falaremos então um pouco mais sobre a administração do Brasil português, né, durante o período colonial. O que eu queria falar com vocês hoje era sobre esse período conhecido como governo geral, os três principais governadores gerais, como nós vimos, e por isso eu me despeço de vocês, deixando a todos um forte abraço.